tudo que tenho e ter. Boa noite. Aí o pessoal. Aleluia. Então, tá vendo? Temos histórias. Fizemos história. Juntos vamos ganhar o mundo para Cristo. E todos que estão a vir vão conhecer essas histórias. Vão. O puto Delio. O Delio lhe conheci no quando ele contou testemunho, ele veio aí a chorar, me abraçou. Ninguém sabia que poderia ser o varão da quem? Da Lai. O rapaz gritou: salvaste a minha vida! Salvaste! Che! Oh, rapaz! Esse rapaz não sei quem. Aleluia! O Wagner quase até já lhe fatiguei. Wagner? Quase que lhe mandei a espada, meu. Estás a brincar, oh, meu? Acho capaz, Wagner. Parece o Newton, né? Que lhe mandei a espada, gritou: eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu não falei nada. Mesmo sem fazer nada. Essa espada também. Aí parece, Zenilda. Antigamente não era inteligente. O meu da final não blasfemou. Eu é que entendi mal. Ele mandou uma espada. Quase que morreu. Foi uma enfermidade. Foi aconselhado: é melhor você isso, não vais morrer. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Na altura, a espada não era inteligente. Mesmo sem falar nada, mas a espada foi lhe ferir nos pulmões. Totalmente arruinado. Eu me lembro. Quem estava nessa reunião quando lhe abracei, o Newton? Na estalagem. Eu lhe abracei: seja livre. Ou então quem? O Jaime, que me chamou de charlatão. Quem estava lá? Do Jaime e Newton. E o Jaime veio se arrepender. Dona Luzia estava lá. O Jamba. Ouviu? Nada, eu não fiz nada. Eu creio que a espada lhe feriu. Possivelmente ele não teria blasfemado. E eu que entendi mal. Naquela altura também entendia muito mal. Mesmo só entendi mal. Sabia que não era o único, né? Que eu compreendi porque a blasfêmia era demais. Eu já estava saturado. É como mais ou menos alguém que lhe picara na serpente. Então, até barata, ele quer já lhe perseguir para lhe matar. Então, qualquer mensagem, eu não lia bem, já lhe mandava. Não, entender mais. Não era inteligente a espada. Ele dava mesmo cheio. Só mais tarde que as pessoas viam: não, mas o rapaz não foi. Ok. Graças a Deus. Amém. Valeu a pena, pá. Momentos muito difíceis, aqueles. Aqueles momentos que eu, quando desci do monte, não, o cerco foi muito grande. Aquilo é ataque severo, blasfêmias. As pessoas entravam na live só para me ofender. E na altura a pessoa também não sabia como lhes bloquear. Deixava mesmo eles a continuarem aí a zombar.
Não é brincadeira, não. Não sabia como eles tirar da live. Aquilo parece que eles entravam em peso. Tipo, eles se combinavam. Você é um falso profeta. Corta lá esse cabelo. Pô. Brasileiros só me atacavam no cabelo. Corta lá esse cabelo. Pô, homem de Deus com esse cabelo. Hum? Lorena, lembra do quem? Daquele bandido, quem é? Que disse ser judeu, que entrou na live a me dizer: você é um quê? Você é um mentiroso. O judeu entrou na live e disse: tu és um mentiroso. Ai, fiquei chateado. Eu falei: estás a brincar? Eu falei: seu falso judeu. Você é judeu de onde? Ai, meu Deus. Não, isso é vitória. Chegarmos até esse ponto em que agora as pessoas só olhar para a minha fotografia estão a morrer. Só olhar para a fotografia. As pessoas entram em pânico, gritam, ficam doentes. Ontem não. Crescemos muito. Aquela fase de saída do monte para até aqui, saída do Sequel até aqui. Aquela fase é fase mesmo de se firmar, é em direção aos 120 km, não vale a pena. É muita correria, muita oposição, muita barreira, muitos ataques, tudo a mistura. Eles teriam jurado: não podemos deixar ele cortar a meta. Ele tem que desistir. Cortei a meta. Quando cortei a meta, piorou, né? Sabiam? Não teria piorado. Foi quando se posicionaram já pessoas. Não é pessoas indefinidas. Definidas. Quando pessoas conhecidas, posicionadas, se posicionaram para fazerem ataques violentos, como a própria igreja pentecostal, em massa, e no meio deles algumas pessoas definidas, como o Noé, Sihanouk, Popo Tavares e as suas cúpulas aí em debates para falar de mim. Muitos brasileiros se levantaram. Até uma angolana disse que foi no inferno e foi lá me... O que ele disse? Que ele foi no inferno e me encontrou lá. Disse que no inferno lhe falaram que eu era falso profeta que estava a levar muitas almas no inferno. E um brasileiro tomou aquele áudio. Aquela senhora, ele estava a procurar tirar o quem? A sobrinha dele, da igreja. Então inventou uma mentira, como se fosse que a visão que ele teve, uma experiência. Ainda que tivesse experiência. Ele não conhece a Deus. Olha, a dona Bemba. Mais tarde caiu nas mãos de um youtuber e colocou tal áudio de uma feiticeira. Anda onde então agora? Eles estavam a pensar que poderiam me parar. Eu! Eu então... Olha só. Enquanto não terminar o meu ministério, ninguém me para. Aliás, já provei isso. Pro A e B, né? Como se diz. Como é que se diz? Pro A e B. Já provei pro A e B que enquanto eu não libertar Israel das garras de Satanás, enquanto eu não me unir a Moisés e juntos na grande tribulação, enquanto eu não me tornar, pronto, enquanto eu não me tornar uma oliveira, deixar de ser a mulher para ser uma árvore, uma oliveira, e
quando eu me tornar uma oliveira, irei até os 1260 dias. Não será possível me parar, me matar, me desviar, me corromper. Não. Esquece isso. Hã? Meu ministério terá um comprimento inequívoco. Ou então vai se cumprir até no final da minha missão. Assim como foi com Manuel, terminando a sua missão com essas palavras: está consumado. Então, eles sabem. Você pensa que eles não sabem? Alguém me perguntou hoje: por que a África sofreu muito? O rapaz entendeu até a bruxaria da África não dá dinheiro. Ele disse: esses africanos, feiticeiros aí do Ocidente, feitiço lhes dá dinheiro. Os brancos, quanto mais feiticeiro ele for, mais rico se torna. Mas aqui não. Aqui na África, eu lhe falei assim: na África você vai encontrar pessoas, homens, até jovens, que estão no sol, mas vivem na rua, não têm casa. Não digo são mendigos, mas são pobres. São funcionários públicos, são zungueiros. O comerciante tem uma bancada que ele vende com ele, mas ele está em alguma hora do sol. Não, lá no Ocidente não. Por exemplo, veja só o Edir Macedo. Edir Macedo está na terceira hora do sol. Olha como o mundo se verga em torno dele. Terceira hora. Ok? Quer dizer que aqueles estão acima do quem? Da maçonaria. Esses já não são. Quer dizer que eles só vão nos centros maçônicos, porque é lá onde estão registrados, onde tudo começou. Quer dizer que eles pularam o nível da maçonaria, que é só 33 graus, e chegaram nos 70 e tal, 80. Hã? Esses graus são por centos. Existe 100%. Aí é 33%. Ouviu? E um que tem 33 graus na maçonaria, naquele país, ele manda e desmanda. Manda no presidente. Hã? Se torna presidente da república, se ele quiser. Todo candidato que ele apoiar vai vencer. Ouviu? Agora vem na África. Vais encontrar esses mamães mesmo aí na rua, aí nos bairros, estão na lua. Estão no sol. E o rapaz entendeu isso. Mas isso então é o que é? Eu falei: sim. A África foi odiada de tal maneira que nem os feiticeiros da África são ricos. E ele perguntou: mas é por quê? Eu disse: por causa de mim. Satanás sabia que o homem se manifestaria na África. E a manifestação do homem na África seria para destruir ele. Ah, estão a compreender, né? Desta vez não é para lhe deixar, é mesmo para acabar com ele. Para acabar o reino dele. O que é que você esperava? O ódio foi muito grande. Eu falei no rapaz: vocês sofreram muito por causa de mim. E ainda estão a sofrer. Satanás sabia que o homem, o Elias, seria negro. E na África. E eu disse: veja só, por exemplo, como é que Israel também é odiada por Satanás. Só que
ele faz diferente com Israel. Continuou o ódio, mas exaltou Israel por causa dos feitos do passado. Do Emanuel. Eu falei no rapaz, os judeus são as pessoas mais ricas do mundo. Ele lhes adormeceu com riqueza. Vocês estão num sono profundo, ficam, toma a riqueza. Não estou a dizer que todos os judeus são ricos, mas as pessoas mais ricas do mundo são eles. Os grandes bancários. Eu falei, todos os americanos que mandam na América são judeus. Só que uns não querem se identificar. Há uns que se identificam, outros não. Eles encheram de riqueza e incitaram uma raça para lhes odiar, que é os árabes, os muçulmanos, e acabou. E também, a par disso, levantaram a potência mundial para lhe fazer o colo, para dormir bem na sombra do ganho da bananeira, que é a América. E pronto. Mas eu disse, mas a África, com o ódio é por causa do que iria acontecer, não o que aconteceu, foi maior, é que mesmo é exterminar a África, é maltratar até... E eu ainda disse a ele, e o diabo levanta líderes na África para maltratar o próprio povo. E esses líderes fazem alianças com o Ocidente, ou então com o Norte. E automaticamente eles lhes dão cobertura pelo maltrato que vão fazer. Eles deixam eles maltratarem, roubarem o povo, se enriquecerem à custa do povo e eles dão cobertura. Porque eles estão a favorecer o Ocidente. O mais que escravizou os africanos é a França. A França fez sofrer os africanos, você imagina. Porque é o maior país também, com maior colônias, né? Não é brincadeira, não. Existem acordos secretos. E assim, qualquer um que tentasse andar fora do caminho, eles mesmo lhe matavam. Expulsavam ele, colocavam lá outro. E feito isso, agora tudo se revelou. Elias se manifestou. Por isso, de todos eles, o que veio me implorar foi mesmo ele. Que veio me dizer para não lhe matar. Eu mesmo não vou te matar, Macron. Você mesmo. Você está maluco? Você está no sofrimento que você provocou ao meu povo. Vou te deixar mesmo você. Você está doido, né? Ainda lhe falei. E todos os outros também. Eu mesmo. Sorri, África. Ouviram? Eu ódio no extremo. O que mais me deu graça é o rapaz dizer que mas aqui até os bruxos não diziam. Aqui a bruxaria não dá dinheiro. Eu falei, vê por exemplo aqueles rapazes todos que cresceram comigo. Aqueles todos amores estão no sol. Que nasceram na mesma aldeia comigo, cresceram comigo. Estudaram comigo. Amor, estão na dimensão do sol. Terrivelmente. Mas não tem nada. São bêbados, são professores, são simples, não sei bem camponeses. Eles consideram-se como os guerreiros, a reserva moral de Satanás na terra. E pronto. Se virem. Já vos contei uma história de uma menina que teria confessado feitiço. E outro dia eu estava chateado com ele, porque eu queria que ele se convertesse, não estava a se converter. E ele me disse que para deixar a vida dele e pronto. Já não lhe falei mais dele largar o feitiço. Depois veio me pedir dinheiro. Eu falei, olha, pedi o dinheiro no teu mestre.
Olha o que ele me falou. Ele vai me falar. Olha aí, olha o que ele me disse. Sabe o que ele vai me falar? Vai me falar, eu que te levei na bruxaria, na tua conta. Olha, ele vai falar, olha, trabalhar, ou vai procurar a pessoa que te levou no feitiço para te dar dinheiro. Quem lhe levou no feitiço é uma miserável, dorme com fome. Óbvio, porque esse aqui, esse eu chamo, esse é rico. Eu falei, fala, não chama para te dar dinheiro. Esse chama, foi assessor espiritual de José Eduardo. Assessor espiritual. Óbvio? Era guarda espiritual de José Eduardo. Quando dos Santos viajava, ele primeiro tinha que ver com olhos espirituais se tem lá um perigo. Assim como hoje faz alguém, o Garcia, né? Ouviram? Mas esse aqui é que estava a preparar essa menina para um combate sério contra mim. Então eu falei, vai lá no teu chefe, vai te dar dinheiro. Ele me disse, ele não vai me falar. Eu que te levei na bruxaria. Ele vai me falar na tua conta. Eu disse, mas ele não te dá nem $100. Ele é um milionário. Eu disse, 100 dólares. Ok? O gajo, esse meu bruxo me apareceu no monte. E ele me disse assim, epa, estás a andar bem. Esse gajo é um aventureiro. Olha o que ele me falou. Estás aí bem. Se continuares assim, tu vais ser rico como eu. Eu só lhe olhei. Não lhe falei nada, mas dentro de mim só lhe respondi. Pensei que eu estou buscando pela riqueza, ou quê? Ele falou, estás a andar bem. Estás a andar bem. Se continuares assim, vai, vai ser rico como eu. E ele começou a me mostrar a riqueza dele. Ele falou, olha, olha, tem fazendas. Fazendas com cavalos. Hein? Rios desviados. Jardins animados. Empresas. Tem ouro, diamante acumulado. Tem tudo, caminhões. Tem muita riqueza. Acumulei tanta riqueza em Cabinda. Aqui mesmo em Luanda. Fazendas. Trabalhadores, ele, a Sagabá, tem tudo. Estás aí bem, pá. Ouviu? É esse que eu tinha lhe mandado. Vai lá no teu chefe para te dar dinheiro. É verdade. Eles são avarentos. Avareza por extremo. Então, a minha mensagem é essa. Por que a África sofreu e sofre muito? A África teria sido escolhida por Deus. Teria sido, como então o professor Marcelino, teria sido escolhida por Deus para manifestar a sua glória no tempo do fim. E esse tempo do fim é esse que estamos a viver. Pedro disse que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades
através da igreja. O que é que significa isso? Vamos meditar ainda essa passagem aí. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades através da igreja. Você sabe o que significa isso? Quem sabe? Multiforme. Hã? Sabedoria de Deus. Ok? Pedro não, foi Paulo que falou isso. Por que a multiforme sabedoria de Deus? Está aqui. Para que? Pela igreja. Nunca gostei de usar a Bíblia aqui da Google. Primeira vez. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos a ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Vamos aproveitar lá a linha A desse capítulo, desse versículo. Pela igreja, ou então através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne, ou seja, é conhecida. Aqui está, se torne conhecida. Ouviu? Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades nos lugares celestiais. Ok. Efésios 3:10. Medita nesse capítulo todo aí. Efésios, no capítulo número 3. Aleluia. Isso é muito forte, pá. Hã? Glory to God. Ouviu? 3:10 do livro de Efésios. Diz o Espírito Santo. Larguei a Bíblia do Google para vir no papel. Para não incentivar as pessoas a abandonarem o papel. Não. Aqui tem algo aqui. Não, que aqui funciona, mas pronto. Já sabe. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Aí especificou muito bem. Nas regiões celestiais. Ok? Quer dizer que a Google deu maior entendimento do que aqui na escrita. Não que não seja nos céus, mas aqui nos céus pode se confundir com os céus de Deus. Mas quando se fala das regiões celestiais, então não tem nada a ver com os céus de Deus. Mas pronto, vamos estudar isso. Paulo estava a dizer que os principados e as potestades, seres espirituais que atuam nas regiões celestiais, têm conhecido, aprendido a multiforme sabedoria de Deus através da igreja. Pela igreja, através da igreja, esses seres, que são anjos caídos, aprendem a sabedoria de Deus. Entendem, conhecem. E quando se fala da sabedoria de Deus, é a palavra revelada, não é letra. Eles têm muito conhecimento histórico. Estou a falar anjos. Têm muitos conhecimentos por causa da sua durabilidade, o tempo da existência deles. Então, quando ele te fala de Noé, estava lá.
de Abraão, aliás, não é não. Adão, eles estiveram lá. Eles não foram criados, não. Agora, eles conheceram. Ainda que não estava lá, mas onde que ele estava, sabia que existia um ser que foi criado. E não sei, aquela toda coisa aí. Então, esse conhecimento histórico, eles dominam. Mas as coisas não reveladas, eles não conseguem. As coisas não reveladas por Deus é um mistério, até para eles. E essas coisas não reveladas também faz parte da sabedoria, que é chamada palavra da sabedoria. E o que eles fazem? Ficam atentos para aprenderem com a igreja. E como é que eles aprendem com a igreja? Quando mais ou menos eu estou a pregar a vocês, eles também estão a aprender. Aqui não é tudo. Aquilo que eles acharem como uma revelação. Como algo que eles não entendiam. Que estava oculto. E eles assustam. Uai, vão se comunicar. Olha, o Espírito Santo revelou algo à igreja. Ok? Quem revela os mistérios de Deus na igreja é o Espírito Santo. E eles pegam isto e vão estudar isso. Então, por isso, eles conseguem saber até algumas coisas futuras através da revelação do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus está recheada de promessas e profecias. Quando mais ou menos Malaquias ou então Sofanias falou, assustaram. Da além dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores. Tem um algo aí. E não é só Sofanias. Eu tenho certeza que outros falaram. Nem tudo o que está escrito. Ok? Nem tudo que foi revelado aos humanos é que está aqui. Só o facto da semente de Abraão vir para o Egito, ele já é motivo de estudo. Por que foram aí? Só o facto do o Filho de Deus refugiar para o Egito é motivo de estudo. Por que ele refugiou? Foi lá Isaac, Jacó, foi lá o filho. Isso é uma incubadora, pá. Ele sempre vai esconder lá. Por que ele esconde lá o povo dele? Esconder lá Israel, foi esconder lá o Emanuel. O que tem lá? Tá a entender, né? É isso aí. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades, através da igreja ou pela igreja. E a igreja, quem lhe revela os mistérios? Nós sabemos que o Espírito Santo é o único que conhece o coração de Deus, que penetra as profundezas de Deus, para tirar o segredo, que são revelações. E ele as traz à sua igreja. Não é só anjos caídos, até anjos eleitos também. Pedro é que fala dos anjos eleitos, que até os anjos atentam nessas coisas. Aqui Paulo está a falar principados e potestades que não deixam de ser anjos. A diferença é que Pedro fala até anjos eleitos, e aqui Paulo só fala de anjos caídos, que aprendam com a igreja. Ou aprendem com a igreja. Então, por isso, a África sofreu, porque eles descobriram. Satanás descobriu que da África nasceria o Elias. Você sabia que há uma inimizade declarada entre Elias e Satanás? A inimizade entre Elias e Satanás é uma inimizade, não é eterna, porque Satanás não é eterno. Teve um princípio e não vai ter fim, claro, na sua existência. Mas como o diabo, Satanás, inimigo, aquele que divide, vai ter também fim. Quando for lançado no lago de fogo que arde com enxofre. Agora você veja.
Satanás odeia Elias. E Elias odeia Satanás. Ai, 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 ai. É um ódio terrível. Os dois se odeiam. E esse confronto foi preparado para o fim. Entre os dois. Então, e porém inimizade entre tu, ó mulher, e tu, ó serpente. Está aí. Mas também, as duas sementes também foi colocada essa inimizade. A semente da mulher. Sabe quem é a primeira semente da mulher? É Cristo. Ouviu? Por isso Cristo é odiado pela semente da serpente. Cristo é a primeira semente da mulher. Em Cabinda me perguntaram a respeito da grande tribulação. E eu, a miúde, tentei descrever. Parece que aqui, até lá, não tive tempo de falar disso. Jesus, as primícias da ressurreição. O Filho de Deus, gerado no ventre de uma mulher. O mesmo Jesus, gerado no ventre de uma mulher. Jesus nasce duas vezes no ventre de uma mulher. A primeira vez nasce no ventre de uma mulher virgem. E teve carne e sangue. E a segunda vez nasce no ventre do seu próprio ventre. Lorena? A segunda vez nasce no seu próprio ventre. E o encarnado gerou o Espírito. Mas a primeira vez, o Espírito gerou Jesus no ventre de uma mulher e o Filho tomou corpo. A segunda vez, ele é gerado no Espírito, por o Espírito, no seu ventre, no Espírito. Não, eu acho que ninguém não dá a compreender, né? Mas os antigos já sabem. Os novos, epa, parece que eles complicam. Mas só me fala em tantos mistérios assim, eu não lhe entendo. Só vais me entender mais tarde. Agora fica só quieto aí. E não blasfema, senão vais morrer. A urgência do juízo é muito grande. Aleluia. Ouviram? Então, o resto da sua semente é os que vêm depois de Jesus Cristo. O resto da sua semente. Ou então, outra semente. Outros da semente. Tem o primogênito, assim como um casal. Nasce o primeiro filho, depois do primeiro filho nascem outros. Jesus Cristo é o Filho primogênito de Deus. E todos que nascerem de novo se tornam filhos de Deus. Mas no tempo do fim, esses filhos de Deus serão perseguidos. Para aqueles que dizem que a igreja não será perseguida. O resto da sua semente será perseguida por causa da mulher. Entenderam? E ele perseguiu a mulher para matá-la. E não conseguiu matar a mulher. Porquanto a primeira batalha entre a mulher e a serpente não será para matar a mulher, não. Esquecem isso. Você sabe, né? A guerra para a serpente matar a mulher está a vir aí. Esse aqui é para matar o filho. E o dragão parou diante da mulher que estava grávida, para que lhe tragasse o quê? O filho. A mulher entra diretamente na guerra, na defesa do filho. Senão não entraria. E como uma boa mãe que cuida do seu filho e não quer se calar,
porque seus filhos foram levados no cativeiro. Em Ramá se ouviu uma voz. É Raquel que chora. Ok? Mas vai haver choque, vai. Na defesa do filho. Mas quando houver o outro ataque para matar a mulher, e a mulher escapa, e ele dá duas asas de grande águia e foi para o seu lugar, então ele voltará com fúria para vir matar, perturbar, perseguir o resto. Estou a explicar a respeito dos dois inimigos, né? O resto da sua semente. Por isso, ele também usa o seu primogênito filho para perturbar o resto da semente da mulher. Seu primogênito filho, o anticristo. Não se chamaria dele de primeiro primogênito, seu filho amado, querido. Por isso, o anticristo é que vai vos perturbar. Volto na minha mensagem. No tocante ao conhecimento histórico, eles mandam bagagem, porque eles viram, estiveram lá, como falou o Jaca Jamba. Ah, Jaca Jamba não, o Almerindo, como é? É mesmo ele, né? Não o Sousa, não. Lá estava o João Pinto. Ei, portanto, nos acordos de Alvar, os três movimentos. O Almerindo falou: ei, para. Você ouviu a história? Alguém te contou? Eu estive aí. João Pinto. Alguém te contou a história? Eu estive lá e eu posso te contar. E o que te contou não estava lá. É muito forte, né? O Armelindo, né? Qual é o nome dele? Ai, Jesus. Então, eles conhecem os fatos que aconteceram, históricos. Tudo que já aconteceu é história. Almerindo, ok? Mas revelação, não. Então, a igreja está em melhores condições. Pois Deus revela seu segredo aos seus servos, aos seus amigos. E a igreja é essa amiga de Deus que recebe a revelação. É incrível a sabedoria do alto, que consiste em demonstrar o Espírito e o poder. E eles ficam babados, até anjos atentam por isso. E assim, eles também têm conhecimento de certos factos, ou certas coisas reveladas pelo Espírito, e entram em ação e começam já a trabalhar. Se no nosso tempo é através da igreja, ontem através dos profetas. Por isso foste descobertos que vós serias o povo que seria usado no fim, porquanto o inimigo da serpente se manifestaria, nasceria entre os africanos. Então, com toda a fúria e indignação, Satanás se levantou contra esse povo e os maltratou arduamente, com punição extrema, porque ele sabia que no fim esse povo, lembra-se da profecia do quem? De Balaão, a respeito de Israel. E ele deu um recado aos quenitas. E tu, quenita, olha o que esse povo no fim vão te fazer. Você não sabe o que esse povo vai fazer no fim. Aconselhou Balaque para se contentar e se conformar, porque aquele povo era bendito. Balaão, sua profecia foi mais além. Até os navios de Tarsis que serão derribados. O quenita. Cuidado com esse povo.
No fim, o que esse povo vai vos fazer? Então, aí, o principado, a potestade, o anjo que estava aí, ouviu, aprendeu. Ah, estão a entender o que Deus mostrou a Daniel. Por isso, quando um anjo, antigamente, os homens, como não era do Espírito Santo, quem trazia a revelação eram os anjos. E certos profetas que tinham o Espírito Santo. Ok? Os anjos chegavam e começavam a falar no ouvido dele. Pois o próprio Paulo falou isso, que os antigos, Deus falou com eles de várias maneiras. E eles estavam lá a ouvir, a resistirem. E um já correu, olha, o anjo veio revelar a Daniel isso. Estão a entender? Quando estive no monte, estava a me dar uma revelação muito profunda, que até hoje é a revelação mais chocante e mais profunda. Não digo a mais, talvez uma das mais profundas. Lá estavam os macumbeiros. Não somente lá estão a trabalhar para quê? Para impedir que eu não ouvisse. Eles sabem que a carne tem problema para ouvir Deus. Problema grande. Sangue é terrível. Sangue. A quitação. Esse termo ouvi muito nos brasileiros. Quitação, você no brasileiro o quê? O sangue é a quitação, o que quita. Quitar é o quê? No português brasileiro. Então, aí pagar. Ok. Ouviu, Odinei? Eu então li muita coisa. Quitar, pagar. Move. Ah, é que move. Parece que o termo certo é sair da caneche. Daquilo que eu ouvia, né? Nos brasileiros. Feito isso, eles sabiam que a carne é um problema para ouvir o espírito, então ainda vieram aumentar o problema. Eu vos contei a história do Afonso Quintas. Fazer muito barulho. E aquele barulho me impedia, associado à voz do pai, como trovão, como barulho de muitas águas, e mais o barulho da rádio. Rádio mal sintonizado. Rádio mal sintonizado piorou ainda mais. E eu depois descobri que algo estava a fazer, estava a chiar. E eu perguntei, isso que está a fazer barulho o quê? E ele falou, não, é Afonso Quintas. E eu lhe repreendi, para! E ele parou. Ainda eu disse, abuso, ele vai se converter. Ele disse, não, ele não vai se converter, não. Minhas visões, tipo, sabe que as pessoas que não me compreenderam naquele tema só falavam, esses pentecostais, só cada coisa que ele fala não tem sentido, olha aí. Olha as coisas que ele fala. Porque é rádio. Quem tem a ver revelação com o barulho da rádio da Afonso? Hoje já não podem falar isso, né? Ontem foi assim. Hoje estão com medo. Pois os reverendos todos estão a ficar com quê? Com três patas. Os reverendos todos estão a ficar com três patas. E os seus discípulos, outros estão a comprar livros. Como acabar a depressão?
Como vencer a depressão? Quando você encontrar um que andou conosco, que está conosco, está à procura de um livro, Como Sair da Depressão, já era. Você lhe fala, ei, irmão, depressão no livro. Só Elias é que tira a depressão. Aí você, se ele estava conosco, ele fala, eu estou desconfiado que você falaste mal do homem. Porque todos que falaram mal do homem estão a terminar com depressão. Me contaram a história que lá no óbito, que quando morreu o nosso rapaz aí, colocaram lá essa conversa nos crentes da Estânia. Lá estava o Bispo Loi, estava também o Narciso, estava também o quem? O Mateus. Então, estavam a falar bem de mim e tal. Tudo o que eu estou a fazer, né? Então vem a inversão de marcha. Antigamente, nos óbitos, só falavam mal de mim. Agora, todo óbito só a comentar dos grandes feitos do homem. Ou como eles dizem, o homem que sustenta o mundo. Agora você veja. E aí, lhes foi dito isso. Todos que falaram mal do homem estão deprimidos, com as vidas amarradas e a morrerem. Então, como quase todos já falaram, houve choque, silêncio. Mas tinha lá um ousadamente reconheceu que ele estava sofrendo por causa disso e que disse: domingo estarei aí. Ele quer vir fazer confissão pública, mas eu já falei no Loi, tem que ser em off. Você vai vir bêbado, depois começa a falar à toa. Ok? Para não queimar tempo, porque eu conheço o miúdo, gosta também, hein? Gosta de aparecer e tal, e com aquela multidão aí, quem nunca. Há pessoas que têm dificuldade de falar por causa da timidez. Ele não. Ele gosta de falar, para ele falar é um dom. Ele vai ver aí, hein? As multidões, vai se agigantar. É. Eu falei, Loi, no off. Então, feito isso, é isso aí. É isso. Por isso, conhecendo Satanás, a promessa de Deus, a última promessa de Deus, para a última dispensação da igreja, e que vai passar até a grande tribulação. Os danos que esta revelação vão trazer ao reino do diabo não é irreparáveis. Não. Destruição total. Que começa, não será diretamente ao mesmo tempo. Tem fase, né? Primeira fase é de libertar a igreja, destruindo o dragão. O dragão já era. Pela primeira vez o dragão vai ser destruído. Então, por isso o sofrimento foi muito grande. O ataque foi violento contra esse povo. Foi de tal maneira marginalizado a ponto de considerá-los que não tinham o DNA humano. Como que esses são... Aliás, vocês sabem o que estamos falando. Que são uma outra semente, não tem nada a ver com a semente humana. Esses são os como é que chama aqueles que... Os pigmeus. Como é? Pigmeus não. Esse macaco sai das selvas do Congo. Chama-se quê? Orangotango. Não, os outros é que desenvolveram. Aqueles gorilas africanos. Os chimpanzés. Não, os chimpanzés desenvolveram. É essa raça aí. Nós não temos nada a ver com eles. É o diabo que fez. Vocês viram a mãe da dona Elisângela, o que ele foi ouvir no inferno? Ele ouviu-os. Até eu nascendo. Eles sabem de onde eu estou a vir. Mas que usam esse estigma. Vocês não ouviram? Ouviram a história? O demônio a chamar carvão. Porque a mulher gritou:
falou decreto, ele falou, não fala disso aqui, nós odiamos esse homem aqui, esse nome aqui. O carvão. Tem mais outro nome, né? Além do que eles falaram, carvão, mas que é? Não, só falaram, o estigma só foi do carvão, né? Não falaram macaco, não. Então, só para você ver, o racismo, alguém diz que racistas até no espírito. Oh, rapaz, tudo que se manifesta no físico vem do espírito. Esse ódio é por causa disso. Você vê como é que eu estou a lhes fazer. Não, se eu estou a falar em vão, olha o que eu estou a fazer com eles, com o reino deles. É esmiuçar, é triturar, é machucar. Parece que não há palavras para poder expressar como é que eu estou a lhes. Parece triturar. Está escrito: farei as tuas pontas de ferro e as tuas unhas de cobre ou bronze, sei lá, esmiuçarás a muitos povos. Esmiuça. E o seu ganho será consagrado ao Senhor. É isso que eu estou a lhes fazer. Sou essa pessoa que tem as pontas de ferro. E as 10 pontas vão cair. Caem 10 e o homem toma 10. Cada ponta que cair deles, uma ponta que nasce no homem. E de ferro. Para esmiuçar. Essas são as 10 dimensões espirituais. É destruir o reino deles, você não sabe. É perturbar, é quebrar. Feiticeiros é destruir. Cada um que você está a ver, esses todos mortos, esses todos são feiticeiros. Como esse miúdo que lhe deram um tiro da cabeça, é bruxaria. Um bruxo mata outro bruxo. Ouviu? Quem duvida que o homem não é temido? Você que é um youtuber, sei lá, qualquer canal ou página que você faz, fala isso num momento como esse aqui para você ver como é que o mundo poderia virar em cima de ti. Isso que eu acabei de falar aqui. Porque todos estão a chorar, a lamentar e tal. E o diabo conhece os seres humanos, assim como os governos da terra. Sabe o que os governos falam? Fazem aquilo que o povo gosta. Por isso eles criam momentos. E nesse momento eles sabem que o povo queria justiça. Já estão falando daquela ação. O povo, porque esses governos que todos eles são assim, mas são mais abertos na sua maneira de trabalhar ou então de enganar. Há outros mais dissimulados. Esses da África são abertos. Você não está vendo o golpe que aconteceu na Guiné? Não tem cabimento. Enquanto que no Ocidente também tem golpes. Mas tudo inteligentemente, que ninguém, o povo nem vai se aperceber. Aqui até o burro vai ver. Oh, esse é golpe! É assim. Então, por isso, todos os momentos quando o povo só fala de uma situação, esse é um momento muito ideal para fazer passar projetos, para fazer não sei quem, para fazer. É incrível esse momento. É bacana esse momento. É onde todo mundo nas redes sociais só se fala nos autocarros, só se fala de um assunto. E aí, também não somente eles fazem passar as coisas aqui, mas também este momento é para dar solução. Eles querem mostrar trabalho. Ouviu? E já lhe capturaram. Pá! Mostraram a nação. Porque o povo queria, nós queremos ver. Se nós não vermos vídeo, fotografia não basta. O povo gosta. Tudo que falaram contra a corporação, já ninguém está mais a falar. Se já estão a falar, elogiar só. Sim, senhor. Agora sim. Bom trabalho. Então,
Por isso, estás a viver os dias que trouxeram sofrimento, não somente a esse povo e ao mundo. O mundo também sofreu por causa disso. Porque eles sabiam que, apesar que esse é o povo específico onde iria se manifestar, mas todo mundo pagou o preço para esta fase, que essa era que está a vir aí. Aliás, que já estamos a viver. Porque o que mais Satanás temeu é perder o reino. E ele sabia que, inevitavelmente, ele perderia o reino. Mas isso temeu. Então, antes que perdesse o reino, então machucou o mundo. Destornou o mundo. Eu vos disse que, por causa de mim, a igreja seria odiada. Não vos falei quando estive no monte. E eu ainda fui bem claro. Não estou me referindo à grande tribulação. Antes mesmo da grande tribulação, vocês vão ver, por causa dos danos que eu vou lhes trazer. Só que naquele tempo não falava eu, né? Você sabe, né? Quem sabe? Naquele tempo eu ocultava, não falava eu. Sabia que as pessoas poderiam me enxovalhar e tal. E também, ainda não é a primeira vez, e não estava preparado ainda para ser enxovalhado. Precisava ainda, hein? Então eu ocultava por linguagens subliminares algumas coisas que hoje falo abertamente. Está aí agora. Vocês estão a ver os filmes que estão a ver da Nigéria, os crentes armados assistirem culto, e o que tem aqui em Angola diz são do diabo. Esse que tem aqui em Angola. Eu então vejo tudo no grupo dos ministros. Se você ver, não vi, mas depois vou ver. Se mais ou menos as mensagens estão acumuladas, eu vou lá, só procuro só histórias que me fazem rir. Assim, mais ou menos, não sei o que. Eu vi Quiteca aqui em Angola. Vocês conhecem a Quiteca aqui em Angola? Mandou uma fotografia, os crentes dentro da igreja armados. Outro até não estava olhando o padre. Não sei se aquele é pastor ou padre. O último, com a arma, sentou e virou as costas do altar, com a arma apontada na porta. Com que se o terrorista entrar, isso aquele é o sentinela. Em vez de pôr sentinela fora, isso também é estupidez. Sentinela é mesmo jeito, como que diz, não, eu também tenho que assistir o culto. Como é que eu vou ficar? Pastor com a padre com a arma. O padre tá. Os pastores estão a pregar. E não é pistola. AK. Kalashnikov. Ouviu? Eu vos falei isso. O que está acontecendo na China. Em outros lugares ainda vai acontecer. Antes mesmo do oitavo monte ser atacado por Elias. Muita coisa. Hein? Muita coisa vai acontecer na terra, principalmente a igreja. Muitos serão executados, perseguidos, viu? Como assim? Isso é uma insegurança muito grande. Onde está o Estado? Onde está o Estado? Onde os próprios crentes, dentro da igreja, do altar até que todos com arma. Falta só armar até as crianças. Esse é o Deus que eles creram, que não pode lhes socorrer. E o que tem que Angola escreveu, vocês estão som do diabo. Como é que ele escreveu? O vosso Deus é o diabo, né? Ele disse, o vosso Deus é o diabo. Eu não sabia, não conhecia quem era o Iteca de Angola. Outro dia perguntei no Batista, Iteca de Angola é grande? É o João! Ah, é o João! João Mídia é muito forte, pá. Mas graças a Deus, então, eu vos trouxe a verdade e até os anjos estão a tentar nisso. E principais e potestades aprendem. Se revelou, se manifestou, chegou a hora.
a hora que os profetas, os apóstolos falaram. Mas assim como o mundo sofreu por causa do inimigo de Satanás que viria, estás a ver esse rapaz que escreveu quem? O livro agora, o pastor Osman. Ele estava a orar, é uma fase que ele estava a orar muito, orava, passava uma vida inteira a orar. E na oração teve uma visão. E ele viu uma mulher que estava a dar luz embaixo de uma árvore. E ao meio-dia, e quando a mulher deu a luz, ouviu um grito no ar de dor, não da mulher, mas do mundo. Ai, que alunga a certeza da restauração de todas as coisas. E ela assustou. Mas como eu já teria falado que eu nasci debaixo de uma árvore e ao meio-dia, então ele se lembrou, e o meu nome também, é seu mestre. Esse que gritou então, mas não foi a mulher? Sim. Tem um brasileiro que também tinha me falado isso, quando estava no monte, disse, sabias que o teu nascimento, o mundo não teria sido abençoado? Foi o mundo só. O mundo, como é que é? Ele falou com qual termo? Que o dia que nasceste não foi alegria para o mundo. Esse brasileiro chama-se Carlos. Faz parte daquele grupo que desapareceram. Muitos brasileiros foram arrancados pelo Principado do Brasil. Nem todos aqui duvidaram da minha mensagem, não sei o que, ou se tornaram incrédulos. Uns não tiveram força para permanecer, como esse aqui. Esse era meu amigo. De repente sumiu. Então, eu quero vos dizer que no lugar em que vocês foram uma maldição, um problema, como está escrito, vocês vão ser a bênção do mundo. A igreja, no lugar que foi como se fosse um brinquedo na terra, agora vai ser honrada, respeitada, como está escrito no caminho do mar, a Galileia das nações, o povo que um dia teria envelhecido, agora será enobrecido. E o povo que estava em trevas vai ver luz. E os que habitavam na região de sombra da morte também. Vocês ouviram uma experiência que uma irmã teve? Que a expectativa das pessoas que estão no vale é muito grande. Há mais expectativa da manifestação da presença de Deus na terra dos que estão no vale do que estão aqui na terra. Aqui estão a dormir, mas no vale, como estão no espírito, estão a compreender tudo. A expectativa é muito grande para a libertação. Então, é essa promessa que até o povo que habita na região e sombra da morte vai ver luz. Que coisa linda. Aquele povo estava perdido. Pá. Quer dizer que a esperança voltou a nascer no vale. Até já comecei a receber solicitações de pessoas. De vocês. Por favor, não esqueça o meu primo, o meu irmão que foi no vale. Eu tenho certeza que não morreu. Por favor, né? Eu não respondo isso. Aleluia. Eu não tenho a minha irmã primogênita, está lá. Ainda essa semana eu voltei a lhe ver. Aquela casa que eu vos falei que queriam destruir a minha casa, ele estava lá. Viu? Já construí casa onde estão os do vale. Isso é muito forte. Pá. Quem sabe? Essa casa é qual? Aonde os do vale já estão lá. Existem 3 casas. Essa casa é qual é? É a segunda. Vocês não... ainda bem que vocês compreenderam. A segunda casa é a casa já do vale. Inferno. Se até o inferno da condenação
foi dominado quando mais eles no vale. É a segunda casa. Só que veio uma força que eu chamei até que é a Rússia, que veio bater na casa. E ele deu 3 pancadas, 2 na parede e a terceira no teto. Eu vi que essa entidade se desconectou do seu corpo. E a cabeça bateu, como aconteceu com Lula, né? Aquele animal que se transformou, o Lula que se transformou em aquele animal que se desconectou a cabeça e o corpo. Voltou a acontecer outra vez. Ele bateu nas paredes 2 vezes. Pum! Pum! Ele mesmo ficou admirado que a pancada era tão grande e a casa não caiu. E depois faz a terceira batida. Mas foi no teto, ele queria tirar a cobertura. Então ele se lança no ar e cai em cima do teto da casa. BUM! E tinha muitos feiticeiros a assistirem aquilo. Ficaram espantados, principalmente com a última batida, que não conseguiu entrar, porque aquilo era para entrar aqui dentro. Só que também vi na minha visão que ele continuou lá no teto, essa cabeça. E ele estava furioso, a cabeça. Girava no teto. Parece um robô descontrolado. Que o próprio dono não consegue como é que é? Lhe domar. E que ele está, esse é o Putin que está endemoniado. Eu me lembrei de Ney, eu disse, aqueles palavras que eu falei que o Putin está endemoniado. Totalmente endemoniado. E ele girava no teto e ele dizia assim, eu vou entrar dentro, eu vou matar todos vocês. Ouviu? E sabe quem estavam lá nessa casa? Estão no vale. Quer dizer, que eles estão a dizer, vocês não vão sair dali. Eu vou vos matar. O que iria acontecer se ele destruísse a casa? Se ele destruísse a casa, haveria um deserto. Iria repetir outra vez a edificação da mesma casa. Mais 3 anos. Mais 3 anos da estaca zero. Não, mas não, como é que ele poderá destruir a casa? O que Jesus falou? Aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante a quem? A um homem sábio. Estão a entender, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. E vem tempestades, inundações, correm rios e a casa permanece de pé. E o que disse Paulo? O material que cada um edifica é que vai ditar o suporte, a resistência. Se alguém, nesse tempo presente, edificar a sua casa com madeira, palha, feno, ele vai ser destruído ou queimar e a casa vai sofrer detrimento, tribulação. Ainda bem que vocês ainda não, vocês são da primeira casa. Então essa tribulação só chegaria a mim e vocês não. Mas como na segunda casa ainda não entraram lá novos inquilinos, é muito forte, você está a ver. Os novos inquilinos ainda estão no espírito, que estão no vale. Os daqui do mundo físico ainda não foram trazidos para essa casa. Então os danos seriam só mais do tempo. Imaginar voltar para estaca zero dos 3 anos e voltar a edificar a casa. Mas não conseguiu, porque eu edifiquei não somente sobre a rocha, porque eu ouço e pratico, mas também com material próprio que suporta qualquer ataque. Ok?
Ouviram? É assim. Feito isso, nós edificamos a casa. E por que três batidas? Eu vou especificar por que três. Depois que nós edificamos a casa, escutem muito bem, que é a segunda casa, fomos levados na prova. Não houve colheita, ou então não se encheu a casa com a sua glória, a glória da segunda casa. Então fomos levados a mais uma milha. Então chamaríamos ela 3 milhas, que são as 3 horas. São as três batidas. A primeira batida é da primeira hora, a segunda é da segunda hora. E a do teto é a terceira, que é a última para esta dimensão, né? Ok? Por isso é no teto já. E o teto representa a cobertura. Xe, ele tá maluco? Que essa cobertura é de aço, com muito sacrifício. O homem aprisionado a viver o evangelho. E eu posso falar como falou quem? Aleluia. Jacó. Ou então Jó. Jacó disse: 20 anos trabalhei na tua casa, não te roubei nada. Até o roubado eu devolvi. O despedaçado eu devolvi. Mudaste o meu salário 10 vezes, mas eu continuei fiel. Ou então, como disse Jó, não fixei os meus olhos para as virgens. Não deixei de dar o salário do pobre, do jornaleiro. Ou então não roubei ninguém. Óbvio? Ou então, como falou Paulo, não fomos rebeldes à visão celestial. Por isso, quando ele veio para destruir a terceira, aliás, a segunda casa, sem sucesso. Mas ainda está lá no teto, porque temos que completar a terceira hora. Ele está furioso a girar, hã? A dizer: eu vou acabar com isso. Mas quando terminar a terceira hora, é a derrota total. É hora de se retirar, sem sucesso. E aí a casa vai se encher da sua glória. E aquela casa que está vazia agora vai se encher de multidões. Ok? Maranata. Vocês compreenderam? Será que vocês estão a compreender os mistérios com que eu descrevo as coisas? Tá bom. Então, eu quero saber quando a casa é um simples alicerce, o que significa? Não, está no começo. Então, calma aí, ó, obreiro. Quando se começa a casa, não se começa no ganho, nos alicerces. Fundamento é Jesus Cristo, são os alicerces. Paulo disse que ninguém vai construir uma casa para colocar um outro fundamento. Como cristão, fundamento é Jesus Cristo. Já é bom, hã, ter o fundamento, mas a casa ainda não estava edificada. Cada um, essa casa, estás a ver por isso. Eu já vos expliquei isso. O reino de Deus é uma casa, mas não é vocês que constroem o reino de Deus, sou eu. Mas que vocês também constroem as vossas vidas, porque vocês também são casas. Eu, para construir a casa que é o reino de Deus, tive que construir primeiro a minha. Como poderia construir casa para outros virem morar se eu mesmo
não era uma casa. Não é possível. Então, mas vocês, não que vocês vão construir casas. Ou, aliás, casa para as pessoas, não. Vocês, cada um vai construir a sua vida no reino de Deus. Quer dizer que vós, cada individualmente é uma casa. Eu sou uma casa, você é uma casa. Então, a casa que você é tem que ter o fundamento sobre as rochas, que se chama Jesus, a pedra que os edificadores que rejeitaram, que foi posta como principal da esquina. Esse fundamento, Jesus, quer dizer que você não é somente crer e amá-lo. Então, na continuidade, no caminho, isto é, ouvindo e vivendo, então você vai crescer. E esse crescimento é a edificação da casa. E depois disso, você vai colocar o teto e as portas. Quando isso acontecer, significa que a casa está completa. Quer dizer que o homem se tornou uma pessoa experiente no reino, estruturada, crescida, já não é mais menino. Hã? Ouviu, ó obreiro? Viste isso numa visão? Viste um alicerce? Se é você que viu, esse alicerce é você próprio. Então, continua a trabalhar. Depois do alicerce, agora põe as paredes. Depois das paredes, põe o teto. Depois do teto, vais pôr as portas e as janelas. E assim, a casa estará completa. E depois começarão as provas. Passarão rios, chuvas, ventos, inundações, e a casa vai permanecer de pé, porque você ouve e vive. Mas há uns que estão a edificar casa na areia. Quais? Também estão a edificar. Os que ouvem e não praticam. Depois a casa vai cair. E Jesus gritou: grande é a ruína daquela casa. E Paulo disse: e a casa que cair vai sofrer detrimento. Amém. Amém. Digam glória to God. É quinta-feira. E a saidinha está na porta. Mas já não há mais expectativa para a saidinha como antes. E aí o Cláudio, como é que é? Aquele bandido aí. Vai se arrepender de ter nascido. Diga glória a Deus. Maranata. Aí está. Alguém está doente entre vocês? Eu não estou a pedir para pedirem. Eu fiz uma pergunta. Não precisam responder sim. Quando a Bíblia diz alguém está doente entre vocês, não lhes perguntou para dizer eu estou doente. Estava para mostrar a solução. Então chame o presbítero. Já não estou aqui. Eu estou aqui, eu sou o presbítero. Vamos me chamar mais como? O presbítero já está presente. Mas como vocês gostam de falar, daqui a pouco já vão dizer, olha, eu estou a passar isso. Olha, alguém está doente entre vocês? Não precisa chamar o presbítero, pois o presbítero já está presente. E o presbítero não precisa orar, porque a unção é muito grande. Vai só mandar a palavra. Então, Antônio, estás em Macocola? Como é que estás a se sentir aí em Macocola, pá? Estás em que bairro? No Rocio ou no Quidiambo? Ou na Vila? Ou no Quiloca? Ou no Bom Jesus? Ah, estou ao vivo aí? Meu Deus. Estás a cantar em que matumba ou quê? Ah, no Rocio. Que matumba, entendi, cangalaiande. É, Antônio. Quando viesse lá do quê, pá? Dos maquis.
Ah, Kangalayande silafaya sweke mama. Yadilangule kiyange yaye. Muito forte, pá. Ok. Estão a assistir os miúdos. Tá ligado. Alguém está doente? Mantones, pergunta aí se alguém está doente aí. A quem estão a assistir aí? Mantones está lá em Macocola. Na minha banda. Manda alguém, se alguém está doente, para colocar a mão no lugar de enfermidade. Hoje eu vou curar o meu povo. Povo abençoado. Povo escolhido por Deus. E você que está aqui na live também que está doente. Coloque a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Filho de Deus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade agora. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Oh, recebam a cura. Ele enviou sua palavra. E a sua palavra os curou. Recebam. Sejam todos curados. E você que está a interceder por alguém que está doente. A espada do Espírito vai até essa pessoa para lhe curar. Receba a cura. No nome de Jesus Cristo. Que as portas se abram. O meu Deus te abençoe. Você que tem marcado uma viagem. Visto. Porta do emprego. Libertação no casamento. Dos filhos. Marido, mulher. Recebam. Em nome de Jesus. O meu Deus promove você lá no serviço. Te abençoe com todas as suas bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Sejam curados, sejam abençoados, sejam restaurados, sejam libertos, sejam protegidos, sejam guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Você que estava a sentir uma dor, procura dor agora. Faz teste. Você que tinha câncer. Você que é paralítico, levanta-te e começa a andar. O surdo começa a ouvir. O mudo fala Jesus pela primeira vez. Você que está na cadeira de roda, levanta-te e anda. Você que anda de muletas, solta as muletas agora. Marcha. Oh, recebam. Diabetes, HIV, qualquer que seja o teu nome. Há um nome que está acima de todos os nomes. O nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sejam todos curados. Portas abertas. Bênçãos sem medidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Escreva o que Deus fez, não somente hoje e outros dias. Experiência com Deus. Graças e graças e graças. Amém?